Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era uma tarde ensolarada, mas o ar estava impregnado com o aroma de couro e perfumes caros vindos do luxuoso Shopping Center Elysium Mall. Sophia Johnson, de 22 anos, filha única do magnata bilionário Charles Johnson, caminhava com confiança, apesar de estar vestida com simplicidade. Ela nunca gostou de atrair atenção desnecessária, preferindo passar despercebida, mesmo em lugares prestigiosos. Na entrada, Greg Miller, o chefe da segurança, a notou imediatamente. Havia algo em sua aparência, sua pele escura, que desencadeou nele um julgamento instantâneo e injusto. Ele estreitou os olhos e pensou, mais uma que pensa que pode se comportar como nós. Enquanto Sophia colocava seu crachá na mesa para entrar, Greg se aproximou de repente. Greg, ei, você aí? Sim, você mesmo. Sophia, surpresa, com licença? Greg, não se faça de espertinho. Eu sei o que você está tentando fazer. Ele agarrou o braço dela, apertando com força quase excessiva, e a arrastou em direção à recepção, olhando para ela como se fosse uma criminosa. Os clientes ao redor se viraram, alguns intrigados, outros chocados. Sophia sentiu o coração apertar. Ela não tinha feito nada de errado, mas a humilhação a atingiu como um soco. Greg a sentou em uma cadeira de plástico fria. Ele começou a interrogá-la com uma arrogância misturada com desprezo. Greg, você acha que consegue entrar? Tome o que não lhe pertence. Sophia, com um tremor, mas firme, eu não fiz nada de errado. Mas suas palavras não surtiram efeito. Greg, cego por seus preconceitos, continuou a revistar os pertences dela, verificando sua bolsa, seu celular, como se quisesse provar a todos que Sophia era culpada. Os clientes observavam em silêncio, alguns escondendo o espanto atrás das mãos cerradas. Sophia, apesar do medo e da vergonha, manteve a dignidade. Manteve os olhos erguidos, recusando-se a deixar que o segurança racista a quebrasse. Quando finalmente saiu do shopping, as lágrimas ameaçaram cair, mas elas conteve. Naquele momento ela sabia de uma coisa, o que ele acabará de fazer não ficaria impune. Na manhã seguinte, Sophia Johnson entrou novamente no shopping, mas desta vez apenas para buscar um pacote pessoal em uma das lojas. Ela usava um longo casaco bege e óculos escuros, na esperança de passar despercebida. Mas Greg Miller, o segurança racista, já estava lá, de plantão na entrada, e a reconheceu imediatamente. Greg, sussurrando para o colega, ali está aquela garota de novo. Desta vez vamos mostrar a ela quem manda aqui. Sem aviso prévio, ele correu em direção a ela, detendo-a abruptamente. Greg, ei, você realmente acha isso? Eles podem entrar aqui sem que eu verifique? Sophia calma, mas demonstrando um arrepio, sou cliente habitual. Não fiz nada. Greg, sarcasticamente pá, é mesmo? Nós vamos para olha só. Bolsa, casaco, celular, tudo em cima da mesa. Ao redor deles, os transeuntes pararam. Alguns estavam chocados, outros curiosos, mas ninguém ousou intervir. Os olhos de Sophia ardiam de raiva e vergonha. Ela era filha do dono do shopping, mas Greg não sabia disso, e ela ainda não havia revelado sua identidade. Greg continuou seu interrogatório humilhante, obrigando-a a tirar as luvas, abrir a bolsa e mostrar a carteira. Ele falou em tom condescendente, insinuando que Sophia era ladra simplesmente por causa da cor de sua pele. Greg, eu sei o que você está fazendo. Você acha que as regras não se aplicam a você, é? Sophia, cerrando os punhos, eu não devo. Não tenho nada a provar a um estranho. Naquele instante, um grupo de clientes começou a murmurar, alguns chocados, outros indignados. Mas Greg, cego por sua arrogância e preconceitos, zombou de seus olhares. Greg, em voz alta, você ouviu isso? Até os espectadores sabem que eu tenho razão. Finalmente, após vários minutos de humilhação pública, Sophia foi libertada. Ela saiu do shopping com o coração pesado e a dignidade ferida. Mas essa humilhação não ficaria impune. Ela sabia que precisava agir, e que o verdadeiro poder não reside em quem humilha, mas em quem sabe se defender e revelar a verdade no momento certo. Por sua vez, Greg, satisfeito com sua vitória, não fazia ideia de que acabará de desencadear uma tempestade que mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Sophia voltou para casa, ainda abalada pela humilhação do dia anterior. Seu pai, Charles Johnson, a observou ansiosamente enquanto ela entrava na suntuosa sala de estar da casa. Sophia, com a voz trêmula, papai, aconteceu algo inaceitável ontem. Charles, suspirando. O que está acontecendo? Passe, minha filha. Ela contou-lhe tudo,
A acusação infundada, o olhar desdenhoso, as mãos que revistaram seus pertences e, sobretudo, a humilhação pública infligida por Greg Miller, o segurança do shopping center de luxo de seu pai. Charles permaneceu em silêncio por um longo momento com o rosto sério. Ele conhecia Greg há anos e sabia que ele já havia se comportado de maneira questionável, mas nunca tivera a coragem ou a oportunidade de confrontar diretamente alguém de sua família. Charles, calmo, mas frio. Sofia, mostre-me as imagens de segurança. Enquanto assistia aos vídeos, a raiva de Charles aumentava. Cada gesto de Greg, cada palavra humilhante dirigida à sua filha, o fazia ferver por dentro. Charles, cerrando os punhos, ele acredita que seu uniforme lhe dá o direito de menosprezar os outros, mas ele não sabe com quem está lidando. Sofia, olhando para o pai, papai, eu não quero que ele perca o emprego. Eu só quero que ele, entender. Charles colocou a mão no ombro da filha. Charles, Sofia, não se trata de. É apenas o trabalho dele. Trata-se de respeito e justiça. Eu vou cuidar dele, e ele vai se arrepender de ter me humilhado. Garota. Dessa vez, Charles não deixaria a situação se desenrolar em silêncio. Ele acionou sua equipe jurídica e começou a planejar um confronto que seria ao mesmo tempo discreto e implacável. Entretanto, Greg Miller, sem saber que o chefe sabia toda a verdade, gabava-se aos seus colegas. Greg, eu mostrei quem manda aqui. Ninguém vai me dizer o contrário. Ele não sabia que sua arrogância acabará de selar seu destino. Uma tempestade se aproximava e em poucos dias ele entenderia que humilhar alguém poderia ter consequências muito mais sérias do que imaginara. 2 dias após o incidente, Greg Miller estava de plantão no shopping, sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Charles Johnson havia marcado uma reunião oficial na sede da empresa, usando o pretexto de uma verificação de segurança de rotina. Greg, confiante e um tanto arrogante, compareceu, presumindo que ninguém se lembrava de suas ações do dia anterior. Charles, cumprimentando Greg com um sorriso frio. Olá, Greg. Por favor, sente-se. Greg sentou-se, surpreso com a atitude calma, mas estranhamente fria de Charles. Greg, suponho que seja para verifique meus relatórios de segurança. Charles, em parte. Mas há mais. Algo sobre o qual precisamos conversar. Charles então chamou Sofia. O coração de Greg disparou ao reconhecer a jovem sentada atrás de seu pai. Charles, Greg, lembre-se da jovem mulher. Garota que você humilhou no shopping 2 dias atrás? Greg, fingindo ignorar um sim, mas... Charles inclinou-se para a frente, seu olhar penetrante atravessando Greg como uma lâmina. Charles, esta é minha filha, Sofia Johnson. E você a tratou como se ela fosse uma ladra, na frente de todos. Greg empalideceu. Gotas de suor começaram a se formar em sua testa quando ele percebeu a extensão de sua estupidez. A arrogância que demonstrara desapareceu rapidamente, substituída por medo e consternação. Sofia, calma, com voz firme, você me humilhou sem motivo algum. Você achou que minha aparência. Você definiu meu caráter. Você está errado. Charles prosseguiu frio e implacável. Charles, eu te dei uma chance de reflita sobre suas ações. Mas seu comportamento não pode permanecer assim. Você ficará impune. Você responderá perante todos os nossos funcionários e nossa equipe. Clientes. Greg tentou gaguejar um pedido de desculpas, mas nenhuma palavra poderia desfazer a humilhação que ele havia infligido. Sua arrogância o cegara, e agora ele via claramente que o mundo que pensava controlar estava escapando completamente de suas mãos. O coração de Sofia, embora ainda magoado, sentiu um alívio, a verdade finalmente fora revelada, e aquele que pensava ter o poder estava prestes a descobrir que havia perdido tudo. No dia seguinte, todo o shopping estava em polvorosa. Greg Miller pensou que poderia ignorar o confronto na sede e continuar sua rotina como se nada tivesse acontecido. Mas Charles Johnson havia organizado uma reunião diante de todos os funcionários e clientes presentes no saguão principal. Os telões gigantes do shopping exibiam imagens ao vivo das câmeras de segurança do dia anterior. Greg agarrando Sofia, seu tom condescendente e seus gestos humilhantes. Os murmúrios se transformaram em gritos de indignação e olhares de desprezo. Greg sentiu o rosto corar de raiva e vergonha. Charles, em voz alta, eis o que consideramos esse comportamento inaceitável. Respeite os clientes, independentemente de sua aparência ou origem. Greg gaguejou, tentando se defender. Greg, foi só que eu estava pensando. Charles, interrompendo você estava pensando errado. Humilhar um cliente é inaceitável. Humilhar o meu. Aquela garota é imperdoável. O segurança, antes orgulhoso de seu uniforme e de sua autoridade,
agora estava arrasado pela vergonha. Os funcionários que testemunharam o abuso não escondiam mais seu desprezo. Os clientes, testemunhas do escândalo, murmuravam palavras de apoio a Sofia e de condenação a Greg. Sofia, ao lado do pai, manteve-se digna e calma. Para ela, justiça não era vingança pessoal, era uma lição de respeito e dignidade humana. Poucas horas depois, Greg Miller foi imediatamente suspenso e demitido pela sede. Os rumores sobre seu comportamento se espalharam rapidamente pela cidade. Onde antes era respeitado, agora era conhecido por sua arrogância e racismo. Para Sofia, essa provação a fortaleceu. Ela percebeu que o verdadeiro poder não reside em humilhar os outros, mas na verdade, na coragem e na dignidade. E para Greg, essa humilhação pública ficaria gravada em sua memória para o resto da vida. O centro comercial, entretanto, tornou-se um exemplo de tolerância e respeito, onde cada funcionário entendia que o uso indevido do poder só leva à ruína. Poucas semanas após a humilhação pública, a vida de Greg Miller deu uma guinada dramática. O shopping demitiu o segurança e suas credenciais profissionais foram arruinadas. Em todos os lugares onde tentou se candidatar, seu nome, precedido pela história de seu racismo e arrogância, o precedia, condenando-o ao isolamento profissional. Por sua vez, Sofia Johnson retomou sua vida com uma força interior renovada. Sua experiência dolorosa se transformou em uma lição de coragem e dignidade. Ela se dedicou inclusive a criar um programa de mentoria para jovens mulheres e homens que enfrentam discriminação, usando sua influência para transformar a humilhação que sofreu em uma fonte de empoderamento para outros. Certo dia, enquanto caminhava pelo shopping, Sofia avistou um ex-colega de Greg que a reconheceu e se aproximou. Colega, Sofia, eu queria te contar uma coisa. Pensar que o que aconteceu com o Greg, todo mundo está falando sobre isso. Sofia, sorrindo sim, e é exatamente o que ele merece. Mesmo Greg, apesar de todos os seus esforços para retomar uma vida normal, não conseguiu apagar a imagem daquela humilhação. Ele acreditava que um uniforme e um título lhe davam o direito de menosprezar os outros, mas havia se esquecido de uma verdade simples. A arrogância e o racismo sempre acabam se voltando contra aqueles que os praticam. Sofia, por sua vez, transformou a dor em força, e seu nome tornou-se um símbolo de justiça e dignidade. Ela aprendeu que o verdadeiro poder não reside em humilhar os outros, mas em como se levanta contra a injustiça. O centro comercial, agora um símbolo de respeito e igualdade, exibiu com orgulho uma nova política de tolerância e formação obrigatória, lembrando a todos que todas as pessoas merecem ser tratadas com dignidade, independentemente da sua aparência. E em algum lugar, Greg Miller, sentado em sua solidão, finalmente entendeu que sua arrogância e seus preconceitos lhe custaram muito mais do que o emprego. Destruíram sua reputação e o condenaram a viver na vergonha.